Aê, finalmente! Oiê, olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Heleno, bem-vindo, Luciana, vocês estão me ouvindo? Conseguimos! Espero que tenha som. Vamos receber a Márcia Beatriz Graneiro hoje para encerrar esse ciclo de conversa, de papo. Oi! Oiê, finalmente deu certo! Deu certo! Tudo bem? Que linda que você tá. Ah, você também. Tá Heleno me ouvindo falou que bem? tá ouvindo a gente. Eu tô te ouvindo super bem. Você também tá me Que bom. ouvindo? Tô, tranquilo. Oi, Elô. Tem um pessoal querido aqui chegando para assistir o nosso papo. Demorou um pouquinho Julie. para entrar aqui, mas questões técnicas, mas deu certo, ainda bem. Que demais. Então, estava contando aqui um pouquinho que é para a gente encerrar essa primeira fase, né? Essa primeira experiência em torno desse debate sobre videoarte. É, Hoje a gente recebe a Márcia Beatriz Graneiro, que é uma videoartista e que foi a nossa anfitriã durante esse período aí, que recebeu aqui na página da galeria artistas maravilhosas como a Lucila, a Lenora, a Luciana, a Bárbara. Então, obrigada, Márcia, por ter recebido esses nomes, essas mestras, né, da videoarte. E agora você, eu tenho o prazer de conversar com você e saber um pouco sobre o Obrigada. seu trabalho, né? Agora é sua vez Sim. de contar pra gente. Mas queria dizer também como foi importante para mim. Eu acho que a gente nem entrou nessas questões de quarentena, de nada no vídeo Arte Papo, porque a gente acha que usou esse lugar, porque, enfim, a gente liga a TV, em qualquer outro lugar a gente está acessando o que está acontecendo, e aqui a gente quis focar e falar só sobre os trabalhos das artistas e sobre o vídeo, e para mim foi importante. Eu acho que uma coisa que eu estou fortalecendo nesses tempos é de fortalecer minha rede de apoio, assim, e estar perto de pessoas com quem eu consigo conversar também com as coisas que me interessam, que eu percebi que a questão de videoarte eu não tinha muita essa articulação, e era uma vontade minha de muito tempo, assim, de achar, né, esse lugar para ser uma discussão acessível também, né, tornar uma discussão acessível e sem muitas técnicas, assim, sem muita coisa muito formal, que fosse uma coisa mais gostosa, divertida, né? Foi exatamente até a E, gente na nossa conversa a gente falou muito sobre isso, né? Quando né? surgiu essa ideia, surgiu na verdade de uma conversa nossa, de um desejo, né, da gente poder falar sobre isso de uma forma menos técnica, mais acessível, até para a gente tornar isso mais próximo das pessoas, né? Exato, porque a videoarte agora já ocupou um espaço importante, né, dentro da arte aqui no Brasil. E, enfim, e daí acredito que tem coisas que a gente precisa discutir, são coisas muito, assim, coisas que a gente não é para chegar num resultado, né? É para refletir mesmo, É discussão, como foi com a Lucila, que é pioneira da videoarte. Ela trouxe uma carga histórica, assim, né? Desde o incrível. começo, incrível, dos Foi uma aula, né? equipamentos. Foi uma aula incrível. E a Bárbara Paz, que trouxe a parte do cinema, ainda tem o longa dela que está para estrear, e os vídeos que ela estava fazendo na quarentena, e toda essa outra, É legal a gente comentar sobre isso, até para situar as pessoas que estão assistindo a gente, sim, que nossa ideia
não nasceu com um objetivo final, né? A gente simplesmente quis começar essa conversa, abrir esse espaço para essa reflexão, para a gente ter um pouco mais de familiaridade com essa linguagem. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem algumas ideias, né? A gente está pensando, elaborando um pouco sobre isso, mas a gente não sabe onde a gente vai chegar. É uma coisa, nasceu totalmente descomprometida, assim, né? Sem aquele, ai, temos que fazer algo para... Não, a gente não tem que fazer nada, a gente tem só que abrir esse espaço, né? Exato. E Mas a gente eu trouxe reparei... gente incrível, né? E daí formou um time incrível, né? Também agora, Sem assim. dúvida. E vendo os vídeos da Bárbara durante a quarentena, né? Uma artista que é atriz, diretora e que sempre teve interesse na videoarte e começa durante a quarentena a explorar isso de uma forma mais cuidadosa, né? Mais interessada. E aí o resultado dela foi incrível. E aí é interessante trazer esse olhar que não é de uma artista visual, que não é de uma artista plástica, mas é de uma atriz que tem uma experiência no cinema para enriquecer esse debate, né? E ela entrou no campo da videoarte também, né? Que ela fez Sim. até exibição agora no Itaú Cultural, que era um espaço também para as artes visuais e videoarte. Mas é isso, porque tem muitos campos assim para discutir ainda mesmo. Eu acho que essa reflexão é muito boa, assim, para a gente trocar e ampliar a rede, comemorando. Né? A gente veio comemorar aqui também que a gente já começou bem, assim, né? Foi um time bacana e que a Lucila vai continuar, a Lenora, todo mundo acompanhando a gente e a gente bolar. Porque a intenção é ampliar a rede, né? Ampliar a rede e fazer com que outros agentes também do sistema se juntem, né? Para engrossar esse caldo e esse debate sobre a videoarte. Eu acho que é muito... Eu sempre tive esse desejo e a quarentena foi o gatilho para elaborar essa história. Estou muito feliz, muito obrigada. Obrigada, Lenora, obrigada, Lucila, Luciana, Bárbara. E aí, Márcia, contar para as pessoas também sobre a nossa relação, né? Que, na verdade, a gente se conheceu há alguns anos atrás, na faculdade, na Belas Artes. Na Belas Artes, em 2008. 2008, a gente fez o curso de bacharelado em artes visuais, né? Exatamente, em 2008 e a gente tinha uma turma boa, né, Jana? No fim a gente veio uma galera boa, assim, foi uma turma interessante, que deu um caldo legal, assim. E no fim a gente se via todo dia, conversava todo dia e é isso, a gente se conheceu naquele ambiente e continuou e depois quando você entrou com a galeria, a gente não ficou tão junto nesse início, né? Mas a gente sempre se acompanhando. Sim, eu sempre acompanhei o seu trabalho também. E aí eu queria que você contasse um pouco, até porque tem duas coisas assim que eu reparei que nesse tempo que a gente ficou meio longe uma da outra, né? Eu via que você fazia vários festivais internacionais de videoarte, você sempre estava nos festivais. Então você tem uma experiência bem legal, bem robusta de inserções nesses editais fora do Brasil, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso depois e também queria que você contasse sobre o primeiro vídeo que eu vi seu, que foi na faculdade e que me marcou, que eu adorei. Isso no primeiro ano de faculdade, você apresenta esse trabalho. E eu amei, foi muito divertido. Eu tenho ele aqui para mostrar para as pessoas e quero que você fale sobre ele, tá? Posso colocar? Nossa, pode colocar. Esse daí você me desafiou da gente voltar nesse aí, porque no fim eu já... É de O meu 2009, trabalho já né? tomou... esse é de 2009. Eu fiz um trabalho em 2008 também, antes desse, que era a Caixinha de Fedra.
que foi na linguagem tridimensional com o Bertonetto e que era uma caixinha que eu construí também uma personagem que me inspirou muito para construir a minha personagem, né? Que foi a Fedra de Córdoba, que é uma atriz que era dos Sátiros, ela faleceu há Eu pouco sei quem tempo, é, eu sabe? A conheci, Fedra de claro, Córdoba. claro. Então, ela me inspirou muito para construir minha personagem depois, e o primeiro vídeo foi com ela, daí depois eu fiz esse que você lembra, que Então, é é... só para situar as pessoas, a Márcia, ela tem um trabalho que é em cima de uma personagem que se chama Jaque Jolene, que ela vai falar depois, mas eu queria começar por esse que me marcou, que foi um trabalho de faculdade, mas que eu acho que a gente podia começar por aí, pode ser? Pode, esse você me desafiou mesmo, porque Então, vou fazia colocar tempo que ele eu aqui. não voltava nele. Esse trabalho ele Então se vai ser chama Pernas interessante. Dançantes Tipo Exportação. É, exatamente. Foi um vídeo que eu pensei. Você sabe que acho que desde o começo da nossa faculdade, desde que que eu comecei a estudar, como eu trabalhei no cinema antes de entrar nas artes visuais, então eu acho que toda a criação que eu pensava, todas as matérias, eu tinha um pensamento narrativo e audiovisual, assim, mesmo no desenho, mesmo na pintura, mesmo na gravura. E esse trabalho era um trabalho de linguagem tridimensional e eu pensei numa videoinstalação e eu lembro que nessa época eu estava assistindo incessantemente assim uma turnê incrível da Beyoncé e assim eu chegava todo dia e assistia, eu, tipo, acabei que risquei meu DVD assim completamente. E daí eu ficava pensando em como essa questão de holografia, assim, eu gostava muito de holografia até hoje, me encanta esse lugar de pensamento em massa, assim, da imagem. E daí eu ficava, acho que eu sonhava com a Beyoncé, assim, subindo no meu sofá e dançando na minha sala e nas minhas coisas. E aí com certeza eu estava escutando Beyoncé para fazer essas pernas. Então era uma caixa tipo exportação e tinha um jogo de espelhos dentro, assim, com uma projeção. O projetor ele era grande, então a caixa ela tinha 1 por 1. Então eu fiz um jogo de espelho que pudesse fazer uma projeção dentro da caixa e dar essa impressão de holografia, né? Porque holografia é um sistema super refinado, assim, que ainda tenho curiosidade, assim, de saber mais. Mas foi uma primeira ideia nesse lugar, assim. E eu ainda Ai, pretendo levar. Eu gostei de você ter retomado esse trabalho. Eu gosto muito dele eu também. achei legal a gente começar por ele, porque foi, acho que, o trabalho que a gente já tinha uma relação, mas esse trabalho quando eu falei, gente, essa menina é muito legal, vou ficar amiga dela. A gente ficou logo amiga mesmo, foi É, muito, muito logo. A gente é. se entendeu. E era uma caixa fechada, tipo exportação, e tinha uma frestinha que eu deixei como se fosse esses buraquinhos de madeira assim, que desse para olhar. E, e, e era isso, sei lá, uma ideia de que a gente poderia exportar o vídeo, né? Exportar uma holografia, exportar talvez uma representação de alguém, assim, se um dia a gente pudesse representar, ter uma pessoa representada, a gente não está muito longe disso agora, né? Naquela época, acho que talvez Sim, estávamos mais longe. muito Mas olha que legal, loucura. bacana. Esse Eu posso passar para o outro para a gente começar a falar da pode, Jaque Jolene? pode. Esse vídeo é o único que não tem som. Ele era sem som, né? Porque ele era para construir essa só imagem. Agora aqui a gente não tem som, né? A gente sempre É, aqui avisou no que não tem som, Instagram não tem. mas vamos passar para os outros. Tá. Aí queria que você contasse um E pouco como surgiu a ideia. Vou passar, a gente vai falando. tá, aqui vai passar um trechinho. Esse é o Trip Paulista. Ele tem 5 minutos e 45. Ele é Full HD, tem som, tem uma trilha que é do Penderecki, que inclusive foi as primeiras trilhas
eu escutava muita orquestra, muita música clássica do início, de quando era ainda tocada ao vivo no cinema, assim, para construir a trilha ao vivo nos cinemas, isso me interessava muito. Mas enfim, voltando, eu nunca contei isso, eu queria contar que quando a gente se conheceu, eu estava trabalhando no Banco do Brasil, eu era concursada pública e já estava acho que Olha, há 7 anos no Banco do Brasil, então ali na Augusta com a Paulista, naquela agência. eu lembro que você saía do trabalho e ia para a faculdade, não era? Ia, então, até uma hora eu não dar conta mais, né? Porque já no segundo ano eu já não tava, falava, gente, não tava dando conta. Então eu falava, mas é só 6 horinhas que você trabalha. Poxa, só 6 horinhas você sai, ainda vai para aula de artes e tal. Enfim, tinha gente que dava conta mesmo. Eu não dei, tanto que até tive que parar por um tempo, porque não estava dando conta. Mas a Jaque Fiquei. Jolene foi determinante para essa decisão? Olha, hoje em dia eu consigo ver assim. Você sabe que depois que eu saí, eu abandonei meu trabalho praticamente. Eu não consegui voltar mais um dia no banco. Eu tenho até um roteiro escrito que um dia eu vou falar desse. É um vídeo. Porque eu voltei, eu fui pro banco, eu fui de pijama no banco pedir demissão. Porque eu falei que se eu trocar de roupa e for pro banco, eu não vou conseguir pedir. Aí eu fui de pijama e falei assim, olha, eu vim e ninguém acreditou. Como ninguém acreditou em mim, falou, não, mas você vai descansar amanhã, sei lá, eu não voltei mais. Eu falei, não, não posso voltar. E no fim, o Trip Paulista foi quando nasceu a minha personagem. E eu levei ela para Paulista porque a minha vontade era essa, de ir para Paulista, ao invés de trabalhar, ter um momento de tranquilidade, sei lá, que eu não tinha. Enfim, que eu não. Era uma coisa muito pessoal, que eu não soube lidar. Então eu comecei a Aqui a entender gente está hoje. vendo a imagem da Jaque Jolene na Paulista, né? Exato. E ela nasceu no fim, hoje em dia, assim, depois de, sei lá, terapias e pensar e esse distanciamento, eu consigo imaginar que ela é a minha parte forte, assim, que conseguiu tomar essa decisão, porque era uma decisão difícil na minha idade, sei lá, 20 e poucos anos, eu tive essa oportunidade de prestar o concurso e passar. Eu tinha um bom salário, enfim, trabalhava 6 horas, então eu não tinha nenhum apoio, assim, para sair do banco. Então, foi o meu lado forte que me fez Uhum. sair desse lugar e apostar que eu queria dedicar o meu tempo todo à arte e ao meu trabalho. Isso foi o quê? E 2010, 2012, né? 2010. Esse Foi trabalho é de o 2010. trabalho. Então, esse trabalho eu produzi ele em 2010. Eu produzi ele em 2010. Foi quando nasceu minha personagem, foi aí. E quando Mas você sai ele do banco é 2010 também. foi 2010. Foi exatamente, foi no mesmo tempo. Por isso que eu consigo entender isso agora como essa parte da minha personagem, essa minha parte forte, foi tudo ao mesmo tempo, assim, a construção dela. E levar a minha personagem para um espaço público também foi importante para lidar com o acaso, com o que estava acontecendo ali na rua, que não tinha tanto controle, e eu fui conhecendo ela melhor, assim. Tanto que agora eu tenho um distanciamento, assim, para mim é Jacques Jolene e Márcia Beatriz, são pessoas diferentes. E ela é um personagem, é uma pessoa, né? É uma vida própria, assim, que você tem uma coisa com ela. Isso que é engraçado, tenta. Quais são as obsessões da Jaque Jolene, assim? Porque ela tem umas Pois é. obsessões, né? Tem. Então, ela é uma mulher independente. Do começo eu construí ela muito próximo de mim, como uma mulher que tem uma herança, enfim, no lugar dela, que hoje eu consigo entender um lugar. Qual o lugar dessa mulher dentro da nossa sociedade agora? Enfim, uma mulher branca, rica e que ela vive dessa herança dela, ela é uma pessoa sozinha. Na época, quando eu saí do banco, eu ainda ousava falar que ela já era aposentada, com 20 e poucos anos, porque eu achava que eu ia me aposentar no banco de tão maluca que eu tava, assim. Eu achava que eles
que eu ia acabar saindo de lá, que eles iam me expulsar de lá, enfim. E daí eu construí ela nesse lugar, assim, uma mulher forte que toma suas decisões, que todo dia ela toma as suas, controla a sua vida, assim, de um jeito, enfim, de um jeito autêntico. E dá para ver bem Mas nos seus vídeos, né, que, Márcia, que você tem a experiência que você tem no cinema, que você foi diretora de arte, você também trabalha ainda com cinema, né? O sim, teu vídeo ele tem uma coisa do enquadramento, né? A trilha sonora que a gente não está ouvindo aqui hoje, mas que tem, né? É uma trilha sonora exato. super elaborada, o roteiro, essa influência do cinema é muito forte nos seus vídeos, né? É, A edição é muito marcante isso. eu acho que o pensamento de produção que tem o cinema, ele é um pensamento muito rico assim na divisão de funções. Então você consegue, a partir de uma equipe, cada pessoa cuidar muito bem de cada parte, né? Então acho que foi um mergulho que eu quis fazer dentro da videoarte, dentro das artes visuais, trazer a linguagem cinematográfica nesse ritmo de montagem também, que hoje eu monto todos os meus vídeos. O Yuri me ensinou, né? No Trip Paulista, eu e o Yuri, a gente estava junto no começo, o Yuri me ensinou essa parte de montagem, e hoje em dia eu que então faço todas as funções, eu dirijo todas as funções, né? O roteiro eu escrevo, eu faço a direção de fotografia, direção de, de produção. Então, é a parte de finalização, a edição eu que faço e a mixagem de som que eu ainda não me aprofundei, mas são etapas, assim, é um pensamento de produção de cinema que me encanta, assim. Ô, Márcia, a Julie Belfer está perguntando aqui, por que isso não seria considerado cinema? Por que o cinema não faz parte das artes visuais? Então, isso que eu ia É falar, essa que é a o questão Trip que a gente... Paulista é Essa uma é a... reflexão muito boa essa. O Trip Paulista, que esse foi o primeiro, quando eu saí então da faculdade, eu comecei a listar, sondar todos os festivais que tinha de cinema experimental que eu pudesse entrar. Tanto que o Trip Paulista passou no Kinofórum, que é um dos maiores festivais de cinema aqui no Brasil, o Kinofórum, e eu passei o Trip Paulista no cinema. O Trip Paulista passou no cinema na Austrália, na Grécia, nos Estados Unidos, enfim, passou em vários lugares de cinema e também depois eu comecei a listar os festivais de videoarte, que tem muitos fora do Brasil, e fui premiando. E foi interessante que só quando eu fui participar, apresentar meu filme no cinema, apresentar meu filme nos festivais de videoarte, eu entendi que existe uma discussão diferente em cada lugar. Entendeu? Dentro do cinema a gente tem um tipo de discussão que vai também Uhum. para uma parte de produção técnica, e dentro das artes visuais a discussão me enriqueceu mais, assim. Eu acho que dentro das artes plásticas, das artes visuais, a gente foi por esse outro caminho de me entender por que que eu estava fazendo tudo isso, por que que eu estava me colocando nesse lugar Entendi. também, que Os foi interesses interessante. são os interesses, as discussões dentro de cada área são outros, né? São São diferentes. diferentes. Eu posso dizer que isso aconteceu Tem uma comigo. distinção. Mas é interessante, mesmo no cinema, até hoje eu participo ainda com vídeos em alguns festivais de cinema, mas agora eu faço questão de continuar na minha carreira dentro dos festivais de videoarte, que são muitos. E você já participou de São vários, né? muitos. Muitos Já fora do Brasil. participei, sim, muitos festivais. E é muito legal porque existe uma rede muito ligada entre esses produtores e essas produtoras e diretoras de festivais de videoarte no Brasil. Parece que todo mundo meio que se conhece. Então, como eu participo desde 2012, a gente no fim faz uma conexão assim com E todo como é que você mundo. É vê a muito legal. relação lá fora e aqui? Como é que você acha que o Brasil, qual é o entendimento? Como você acha que é a maturidade do Brasil para absorver a videoarte em relação ao público estrangeiro? Então, com a minha experiência,
como foi isso? O Trip Paulista, ele passou em muitos festivais fora, até hoje é convidado, assim, né? E, ó, esse é o vídeo de despedida também. Acho que todos os meus vídeos passaram em festivais de cinema e videoarte. E em 2012, quando eu comecei a sondar, fazer hackear esses festivais, eu percebi que que fora tinha muitas opções, assim, que na Europa tinha muitos festivais, na Grécia, e daí eu falei, poxa, vou começar a mandar. Eu fiquei mandando, participei acho que todos os anos, desde 2012, todos os anos eu participei de muitos festivais, até uma hora eu consegui investir nessa ida para ver, né? Falar, poxa, eu quero ir lá ver que acontece lá fora, né? Que tem tantos festivais. Eu fui num festival grande em Madrid, que é o Projector. É o Projector, inclusive ele está, acho que, para acontecer. É um Projector tem um festival grande em Madrid, acontece no Matadeiro, acontece em várias instituições incríveis e faz mesas de discussões sobre videoarte, o Olha. Projector. Então, eles são 10 dias eu fui lá, passei 10 dias e Uhum. acompanhei, e 10 dias eram 10 mesas de discussões com profissionais do mundo inteiro, colecionadores, videoartistas do mundo inteiro. É um festival muito legal, muito incrível que eu participei e pude entender que a discussão de lá tava quente, assim, tava fervendo Sei. lá fora, né? Ô, Márcia, a gente observa também. Posso passar? Pode, eu queria só falar que esse é o vídeo de despedida, é uma videoarte que eu criei em 2000 o despedida foi em 2011 e que em Uhum. 2012, quando eu fui fazer uma exposição no Veredas, que Ah, eu ganhei um edital, eu fiz uma exposição que era o vídeo e que ele se desenrolava a narrativa em uma série de fotografias. E foi a partir daí que eu comecei a sair só do vídeo e sim. começar a pensar em fotografia e objeto também dentro das minhas videoinstalações. Foi a partir do Despedida. Na verdade, eu gravei o Tá. Despedida, ele tem 3 minutos e meio. E tinha uma sessão de fotografias que eu estava investigando uma outra parte do vídeo que eu ia produzir também para desenrolar essa narrativa. Só que quando eu fui fazer o registro das fotografias, como fosse um storyboard, eu fui nas locações, fui pesquisar, já fiz as fotografias, a Jaque Jolene estava lá, fiz as fotografias, e quando eu fui ver as fotografias já tinha ali a narrativa que eu queria. Não precisei fazer o final do vídeo, então eu montei essa exposição, que era o vídeo de despedida e a narrativa em 8 fotografias, ela se desenrolava, assim. Ah, que legal. E E era meio que você uma... Fala. fala? Não, fala, pode falar. Essa foi uma viagem. Até tem muita coisa ainda que eu preciso entender, né? A gente vai trabalhando, a gente vai tendo esses tempos de distanciamento, né? Mas nem nessa época a Jaque Jolene estava procurando um lugar para ser abduzida. Ela vai para em cima de um morro, porque ela quer fazer algum sinal, ela quer ser abduzida, ela quer ir para um outro mundo. Então, Ela quer cada vídeo seu, você cria um roteiro. A Jaque Jolene, cada vídeo é um roteiro diferente, não existe uma continuação, assim, não é uma continuidade de um vídeo para o outro, não. Então, na minha cabeça tem. Na minha cabeça tem uma. Foi até interessante que acho que foi o Alfredo que perguntou para a Lenora aí se tinha uma linearidade nos vídeos dela e eu na hora pensei, eu falei, o meu existe uma linearidade de amadurecimento dessa personagem, porque como meu vídeo é focado nessa protagonista e nessas construções narrativas e que cada vez eu sinto a minha personagem amadurecendo, assim, indo para um outro espaço, tanto que os primeiros vídeos eu filmei mais a intimidade dela para conhecer e depois eu levo ela para os espaços culturais, né? Que eu acho que Então, já isso é outro ponto que você é comentasse. o Eu estou passando para outro vídeo aqui já. Eu acho que esse é o Von esse é o Stunner. Como Von é que fala? Suttner Salad. Sutner Salad. Tá. É,
Então, a hora que eu tive já mais segurança com a minha personagem, comecei a levar ela para as instituições, porque eu falei, agora que eu já entendi o espaço dela, a casa, a intimidade, levei para Paulista, leva para a rua tal, agora eu vou levar para o meu espaço, né? É, porque Pensei assim. as locações eu vejo nos seus vídeos. Tomiotaki, Paço das Artes, Centro Cultural São Paulo, aqui no Brasil, né? Pinacoteca. Sim, esse foi na Pinacoteca. Esse Von Suttner Sade. E essa foi a primeira vez que eu descubro, Jana, que você é atriz. A Jacques Jolene é atriz também. Ela faz atuações. Aí ela está interpretando a Berta Von Suttner, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz no mundo. Então a Jacques Jolene, a minha personagem, virou atriz e começa a interpretar outras mulheres também. Essa Olha que foi demais. Não, o vídeo. as locações são muito legais. E essa relação, né, com a arquitetura, né, também você ocupar esse espaço, fazendo essa É, performance nessas instituições, também é muito. Fala um pouco disso, por como que você chega nisso? Por qual o interesse seu ou da Jacques Jolene em, em estar nesses espaços? Tá. Então, falando da linearidade, esse foi um outro passo que eu dei, que eu também vejo esses trabalhos como lineares, porque aí foi quando eu levei a minha personagem para o meu espaço, que eu já estava mais segura. E foi especial esse Von Suttner Salad, porque ele foi um convite de um curador italiano que a gente estava comemorando 50 anos da videoarte no mundo, em Não. 2013. E ele chamou 100 artistas do mundo todo também, para cada um representar um ano, de 1900 até 1999. E eu Que fiquei com o ano de legal. 1905. Eu fui sorteada com o ano de 1905. Em 1905 foi fundada a Pinacoteca. Então, e eu fui Ah, atrás da Berta von Suttner, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz em 1905. E a teoria da relatividade foi comprovada em 1905. E daí, enfim, eu juntei. Essa é a parte do roteiro, de pesquisa e de juntar histórias do espaço, histórias, enfim, e criar uma nova ficção com o corpo da minha personagem, né? Então, esse daí fez um tour internacional, esse vídeo em 2013, que foi para muitos lugares. Esse acho que é o meu vídeo que mais foi exibido, assim, de todos. que legal. E foi demais. Essa acho que foi a primeira vez que eu levei a minha personagem para esse espaço e ainda para ela representar uma outra mulher. Esse é um outro trecho, que daí já é dentro da Pinacoteca. Que E até legal. mostra algumas obras que são de 1905, enfim, e o espaço todo. E essas narrativas, eu sempre falo, eu marco tudo, eu escrevo, eu bolo, tá, mas a hora que eu preciso incorporar a minha personagem, aí às vezes muda muita coisa, sai tudo fora de lugar, assim. Tem coisa que eu planejo que não dá certo, eu tenho que decidir outra coisa na hora, ela tem. Eu não Faz visto, eu parte, não né? uso salto, eu não uso tanta maquiagem, não sou tão vaidosa assim que nem ela, então quando eu tenho que incorporar as coisas saem um pouco do Do roteiro, assim. controle, né? Sai, total. Muito bom, muito bom. Posso passar? Pode. Mas esse vídeo foi muito legal ter feito esse e a partir daí. E a partir daí eu comecei a investigar esses outros espaços, como locações também. Aí é no Tomiotaki. Aquela primeira entrada é no Axê Cultural, em Guarulhos. Eu fui nas duas arquiteturas, na arquitetura do Instituto Tomiotaki e na arquitetura do Axê Cultural, que é do Axê Cultural não, do Laboratório Axê, que é em Guarulhos. E que Sim. ele tem a mesma arquitetura. O, Sim, o Otaki fez uma parte, a parte principal, que eu acho que é a parte até onde os funcionários do laboratório se encontram, acho que tem um refeitório ali dentro e tudo, ele tem a mesma arquitetura que o Instituto Tomiotaki Cultural. que ela tá tomando aí, gente?
Então, aí tá tomando uma poção. E aqui todas as obras da Tomi. Essa foi uma obra comissionada pelo Instituto Tomiotaki, que participou de uma exposição incrível, que é o Arte Atual. A Olivia Olha, Ardui, que é curadora que me convidou, e me pediram para fazer o vídeo, tanto que a exposição foi só com esse vídeo. É um vídeo mais longo que eu tenho, ele tem 9 minutos, uhum. e foi Aquele todo da investigado lá Pinacoteca, dentro. o da Pinacoteca, que é o Von Suttner Salad, ele tem quantos minutos? Ele tem 5 minutos e meio. Tem cinco Tá. minutos e meio. Ele tem som também construído, uma trilha que é uma colagem de trilhas. Eu tenho um banco de ruídos e trilhas que nem o do Penderecki, por exemplo, que é o Penderecki, a gente acho que já passou o tempo dos direitos autorais de uso da trilha, enfim. E às vezes eu construo essas colagens também no, no som, né? Que é uma etapa outra também, que às Nossa, vezes dura o imagina. mesmo tempo de edição de imagem, é o tempo também de construção Da, de de som e de som, que é uma trilha. outra camada, é uma outra obra, né, praticamente, É, né? exato, É uma é outra incrível. construção, né? E esse daí, antes que eu esqueça, essa exposição que chamou Lacuna, essa minha exposição, é, ficou em cartaz no Instituto Tomiotaki junto com o Picasso. Veja bem, aí eu tive uma visão. Tipo, abri o Picasso e a Lacuna passando ali no primeiro andar. Daí você imagina, né? Todo mundo fala, nossa, eu fui lá ver Picasso, de repente eu tava lá seu vídeo. Aí tipo, foi incrível também. Sensacional, Teve maior sensacional. visitação, assim, também, né? Tem pessoas falando aqui, a personagem é maravilhosa, super desenvolvida e cheia de nuances. Ah, Pessoas falando que a obrigada. fotografia é linda, e tem gente perguntando aqui, a Heloísa está perguntando, as filmagens acontecem num único dia? Ah, isso é legal de falar. Isso é bem legal, porque, assim, o É uma pensamento produção de grande aqui, produção. né? Tem uma produção Sim, o gigante, né? pensamento de produção é de cinema, mas se eu armo uma estrutura de cinema, o vídeo, ele, com certeza, o orçamento aumenta e tudo. Então, essa parte de bolar essa produção também de filmagem e tentar fazer ela tudo em 1, 2 dias é importante. Justamente para eu conseguir trazer pessoas boas que possam me ajudar, né, na parte de fotografia, de equipamento, as parcerias, e eu conseguir reduzir o tempo disso tudo, né? Ter uma ordem do dia organizada também para isso acontecer em menos tempo e eu conseguir ter a qualidade que eu imagino, mas que não seja um orçamento. Só que é um orçamento, mesmo assim é um É, orçamento, né? mas Porque é um orçamento. é porque a produção é bem, tem milhões de detalhes, tem toda uma logística aqui enorme, né? Sim, essa questão de pesquisa de locação, né? De visita de locação anterior, essa reunião toda que é feita antes para bolar, para elaborar tudo isso, e no dia da filmagem, depois todo o tempo, né, de pós-produção, que é super demorado também, de edição, precisa de um tempo, né, para ir para entender ainda mais que essa outra parte que eu não falei, que meus vídeos, a minha personagem é sempre protagonista e ela parece muda, né? Ela não fala, ela tem sempre tá sozinha, enfim, ela tá E ela não fala, ela não vai falar nunca, então, não sei, viu? Olha, nunca se comigo ela sabe. fala, né? Comigo ela fala bastante, mas nunca vi ela falar, assim, em nenhum outro lugar. Então, não sei. Agora ela anda com umas ideias de querer, de inventar uns ritmos aí, umas coreografias. Não tô entendendo muito bem, assim, não sei o que vai acontecer, mas A você sabe Jaque que essa foi Jolene é uma. complexa, né? É uma É mulher completa. complexa. Mas sabe o que foi legal de entender que essa parte do vídeo também, dessa construção sem palavras, sem o texto, né? Eu tive também uma oportunidade de percorrer outros lugares, que nem na Grécia. Na Grécia, nunca fui na Grécia, não sei. Até hoje meus vídeos são super
bem recebidos na Grécia, assim, e eu até hoje não entendo, assim, eu fico curiosa para ir lá também para entender o que acontece, né? Mas ela se torna, acho que tem uma brecha universal, assim, por não ter essas camadas, eu acho que de leitura, de texto, de informações, eu acho que de diálogos e tal, e que eu acho que abre para interpretações em qualquer outra cultura, né? No fim, sei lá, de ser uma mulher, enfim, mas que possa andar por outros países, outros espaços, né? E esse daqui é a E continuação do do Lacuna tem a. Lacuna? Ah, sim, é. Então, esse é o vídeo, esse vídeo, ele passou ano passado num lugar tão incrível que eu queria ter ido também, que foi no Emirados Árabes, foi na Uhum. fundação do Sharjah, onde tem a Bienal lá de Sharjah. Sim, sim. Ele passou lá, eu recebi um convite de uma sheika lá de lá, a sheika, a diretora sheika, para eu ir Sei. no jantar de abertura da exibição e eu não fui, porque era caríssimo assim, a passagem. Eles iam me receber lá, iam me pegar no aeroporto, a gente ia para o festival, ia ter. E daí eu vi as fotos, ela mandou as fotos, todo o pessoal num jantar, assim, ao ar livre, todo mundo nos Emirados Árabes, não faço a menor ideia, assim, como que é essa experiência. Eu fiquei chupando o dedo aqui. E olha essa escultura da Tomiotaki que é dentro do Olha. laboratório do Axê, em Guarulhos. Essa é uma Oh, escultura privada dos funcionários lá do laboratório. Essa escultura está lá dentro. que legal. Essa não. Eu descobri só indo lá. Eu falei, eu queria juntar as duas arquiteturas, né? Eu queria juntar as duas histórias e essa história do laboratório todo lá que eu fui encaixando, fui montando essa ficção. E essa poção que ela E toma, né? Ai, também quero. olha, é uma poção. Essa daí, você vê, ó, aí Ela ela já toma várias começa a coisas, a dançar. Jaque Jolene, né? Tem um É, outro vídeo que ela toma umas bolinhas lá, uns remedinhos, né? Jaque Jolene. então, ela teve essa fase bem hipocondríaca aí no começo, e que ela foi trocando por outras coisas. Essa poção mesmo, ó, esse é o único vídeo que ela aparece sorrindo. Eu lembro de uma Ah, crítica que acompanha meu trabalho, que ela falou assim, olha, achei muito estranho esse Lacuna aí, a Jaque tá rindo, tá toda felizona lá dançando, achei ela esquisita. Eu falei assim, tá um pouco ela é mais esquisita. deprimida, assim? Ela é mais introvertida, deprimida, introspectiva? Ela é um pouco apática, assim, acho que a expressão dela é um pouco apática. Eu acho que por isso que eu preciso, às vezes, bolar toda uma coisa de construção de objetos, de espaço, esse ambiente todo para trazer para trazer essas outras camadas de leitura também para ela, né? Já que ela não Sim. fala, às vezes ela não nem sorri, nem dá uma. Mas E aí nesse lacuna, como é que você chegou nesse nome? a A poção Elo, mágica, a Lucila. não, a Elo perguntou como que você chegou no nome Jaque Jolene? Ai, puxa, eu já pensei sobre isso. Ah, tem, lógico, tem a parte, o Jolene, tanto que eu tenho um vídeo até, a Dolly Parton tem uma música que é Jolie, Jolie, Jolie. Aí por favor, não pegue meu homem, diga que você não vai ficar com meu homem. Ela canta, assim, a Dolly Parton. Eu lembro de escutar essa música, acho que era dos anos 50 e escutar e falar, poxa, agora a gente está com. Que doido, uma mulher que era incrível, ela tem uma representação até hoje, a Dolly Parton. Eu escutava aquela música e falava que incrível uma mulher, numa música, pedir por favor para a mulher não pegar o homem dela. Falar, por favor, eu sei que você é capaz, você é maravilhosa, mas não roube meu homem, eu quero ficar com ele. Não sei, aquilo me deu um boom, assim, porque eu escutava umas músicas, acho que a gente entrou numa época das músicas que hoje eu entendo que era preciso a gente, como mulher, falar tantas coisas nas músicas que foram podadas, eu acho que a gente não se colocava nesse lugar de empoderamento
e que quando eu escutei essa música dos anos 50, eu falei, puta, Jolene, não sei. Aí eu montei o Jacques Jolene, porque na minha família tem uns nomes, todos nome composto, e Sei. daí eu achava que Jacques É, você Jolene é Márcia era Beatriz, né? Márcia Beatriz, é. E eu achava que Jacques Jolene era sonoro e nessa época também que eu construí a minha personagem, eu ia muito em apresentações de drag, apresentações performáticas, assim, nos espaços de drag queens, enfim, é uma performance, é uma das performances mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eu vejo até hoje, assisto até hoje RuPaul, acho que de tanto que eu gosto de ver essas construções de personagem, dessa outra. Eu tô, E essa daqui quem é? Essa daqui já é outra? então, essa é a outra parte do que eu estava contando de como foi importante a parte de que eu saí da minha zona de conforto de produção aqui no Brasil e comecei a fazer minhas residências. Essa foi uma residência que eu fiz em Londres. Ah, essa foi em Londres em 2018. Isso, foi em 2018 e a exposição ficou até março de 2019. Essa Como exposição chama foi. esse? É Esse chama Hat Trick. Hat Trick. Hat Trick, que é o truque do chapéu. Que era um título de uma matéria da Lady Di, da princesa Diana, que eu me inspirei muito nela. Eu não conhecia também o Reino Unido, não conhecia Londres, e eu fiquei produzindo 3 meses aqui antes esse vídeo, para poder chegar lá. Em 4 dias eu consegui produzir tudo. Eu Nossa, produzi 14 fotografias e 2 videoarts. olha, E em 4 dias. E depois eu fiquei 10 dias montando e produzindo tudo, abri a exposição e voltei. Então foi uma produção uma muito pauleira. acelerada, assim. Foi uma pauleira. Então eu fiz 3 meses de pré-produção aqui, por Skype, tudo. Que E depois legal. fiquei montando lá e foi super importante. Essa foi a terceira residência que eu fiz Uhum. fora e foi o melhor resultado que eu tive assim de material, assim eu fiquei feliz porque eu consegui com outras pessoas que não são da minha equipe, que enfim, que estão em outros lugares, a gente conseguia afinar tudo e chegar num. Foi a Alessandra Falbo que me ajudou, que fez a operação de câmera e produziu e que me convidou, inclusive, que ela também é a produtora do espaço, Darlene Pierce, que é lá em Londres. Uhum. E foi o melhor resultado que eu consegui nessa produção de residência. E comecei a entender como era importante eu ter esse domínio também de conseguir fazer em qualquer outro lugar, né? É, imagina, O um meu desafio, trabalho. né? Também aqui você tem toda a sua equipe, tem todo o seu, Sim, minha né? ilha de Toda a edição aqui em estrutura, né? casa, tudo é. Então levar tudo pra lá e no fim deu super certo. Que bacana. E tem uma outra parte esse vídeo É que eu essa. peguei. Esse vídeo tem 5 minutos Uhum. O que e, que ela está e termina. fazendo? Ela está cavando? Tá acabando. E você sabe que lá eu fui pegando tantas informações, mas esse foi muito inspirado Gente, também na Rainha Elizabeth, que todo ano ela vai plantar uma árvore num parque lá em Londres. Então foi uma inspiração na rainha, assim, nas roupas, enfim. ah, E, e olha o esse que ela... casaco era uma herança da minha avó e da avó da Jaque, enfim. E daí ela tava. E eu tinha uma lembrança que minha avó tinha falado que tinha trazido do Reino Unido esse casaco de pele e tal. E daí a gente levou de volta pra lá. Ah, você enterrou o casaco lá? Ficou lá. Olha, Ficou lá esse casaco. que bacana, Márcia, que legal. Não, linda a Mas é tão fotografia, olha, divertido. Ai, muito eu me linda a divirto. fotografia. E esses roteiros são tão, tão divertidos, tão cheio de
né? Tem coisas louquinhas. A Jaque para mim, a Jaque é uma louquinha, assim. Ela é totalmente complexa, uma mulher misteriosa, uma mulher que instiga. A gente quer saber mais dela, né? Ai, que ótimo. Eu Muito fico feliz, eu bom, me muito divirto bom. muito. Eu acho que fazer videoarte é o que eu gosto demais, assim, é muito divertido. Eu trago esse humor também um pouco no meu trabalho, porque no fim eu acho que eu gosto de trazer para a arte um pouco de humor também, de pensar essa parte mais bem-humorada e, enfim, e Mas eu é tô impecável o seu feliz. trabalho. Parabéns. Ah, poxa, É muito, obrigada. tem assim, ele é muito cuidado, ele tem um tratamento do início ao fim, super minucioso. Você faz um trabalho muito bonito, com muita qualidade, além de Ah, ser essa obrigada. pessoa que promove e produz e tá no meio das pessoas que estão produzindo videoarte, né? Outros artistas também. Você está também, às vezes você está do outro lado, né? Que é o lado da produção. Então você é uma Sim. importante agente da linguagem no Brasil. Parabéns. Ah, A poxa, obrigada. gente tem 3 minutos. Eu não quero perder a chance de gravar a nossa conversa. Estou preocupada. Não, mas vai, Vai dar na certo. boa. Mas eu E estou eu, muito feliz também com esse nosso start que deu com o sim, Vídeo Arte Papo e a gente vai dar continuidade a isso. A gente queria pedir para o pessoal me mandar comentário e que os outros vídeos também estão gravados no IGTV da galeria da Janaína Torres, o vídeo com a Lucila, com a Bárbara, com a Luciana e com a Lenora. Eles estão lá registrados e e a gente vai dar Márcia, continuidade com isso. e para ver os seus vídeos, por exemplo, se alguém quiser ver os seus vídeos, eles não estão disponibilizados em lugar nenhum, mas tem um link, tem uma senha. Se alguém quiser ver, Não, a gente tem. pode disponibilizar. Sim, eu tenho alguns vídeos online que estão no meu site, que é Tá. marciabeatrizgraneiro.com. E eu Uhum. tenho o canal no Vimeo também, que é Márcia Beatriz Graneiro, que também está dentro do meu site. E tenho vários que estão privados, que estão com senha, Sim, porque quando participa de festival também eles pedem para deixar privado, enfim. Daí, claro. mas pode me mandar mensagem, quem quiser me mandar uma mensagem, um comentário e eu posso mandar o link para assistir. Maravilha. Ah, eu Ai, que adorei. legal. Muito Também. obrigada. Ah, então só está começando essa nossa história. Em breve a gente vai ter novidades aí sobre o que Sim. vai acontecer. Volta aqui para você ficar inteira aqui. Vai no, volta tudo e Ah, põe no, ah, você voltar na tela cheia, tá. Peraí. só para te ver com esse seu Como cabelo faz para voltar? maravilhoso. Ah, Aê! fotinha? Adorei, viu? Obrigada, Márcia, por ter recebido as convidadas e por ser essa artista tão maravilhosa que você é. Vida longa para você e para a Videoarte, E pra gente, vamos né? embora, porque eu tô super feliz de estar junto com você Muito também, bom. viu? Eu te admiro muito Obrigada. também. A recíproca é verdadeira. Beijo. Obrigada. Obrigada a Beijo. todo mundo, um beijo. Beijo, Beijo, pessoal. Obrigada por ter vindo. Beijo. beijo.